Seida, Arif e Elis escutam Nissan, Doruk e Bahá brincando e sorrindo. E Elis diz que se eles estão rindo, então quer dizer que tá tudo bem. Seida diz: eu já não sei de mais nada, então vamos todo mundo surtar. E ela, Arif e Elis também começam a rir. Enver e Atice chegam à casa de Bahá. Arif e Seida contam para eles o que aconteceu com Bahá e as crianças. Enquanto Sarp brinca com os filhos em um parque, Piril aproveita para ligar para Munir. Munir diz que o plano deles foi um sucesso. Piril sorri e diz: ótimo, então tá bom. Sirin janta com Swat e ele diz a ela: parabéns pelo seu plano fantástico. Saiu tudo como esperávamos. Muito inteligente. Sirin diz a Swat que os pais foram para Bahá. Ela diz: o que será que ela vai falar, hein? Eu preciso ir embora antes deles chegarem. Swat pergunta por quê. Sirin diz que prometeu para os pais que não ia mais vê-lo. Então quer evitar mais problemas. Swat pergunta se os pais dela ainda pensam que eles têm uma relação. Sirin diz que sim e pergunta por que a pergunta dele, se seria errado eles pensarem isso. Swat diz: acontece que eu sou muito mais velho. Eu sou mais velho que o seu pai. Sirin diz: foi uma forma educada de dizer que não importa. Bom, eu não sou nada. Swat diz que não é isso. Sirin diz que precisa ir embora, dá boa noite e vai saindo. Swat diz que ela o interpretou mal e pede para ela não esquecer de ligar para ele quando souber o que a Bahá contou para os pais dela. Bahá diz aos pais e aos amigos que tá bem, eles não precisam se preocupar com ela. Bahá pega os sapatos de Sarp, coloca em uma sacola e pergunta se a mãe pode deixar na rua para ela. Surpresa, Atice pergunta se é para jogar no lixo. Bahá diz: faz isso para mim, por favor. Arif, Seida e Elis vão para suas casas. Atice pergunta se Bahá tem certeza disso. Bahá diz que tem. Atice dá os sapatos de Sarp para um rapaz morador de rua. No dia seguinte, Bahá prepara um lindo café da manhã para as crianças. Sarp liga para Munir e pergunta se ele já encontrou a casa para Bahá. Munir diz que está procurando. Irritado, Sarp diz que quer que ele encontre esse lugar até amanhã. É uma ordem. Piril escuta e pergunta o que é preciso encontrar até amanhã. Sarp diz que pediu para o Munir encontrar um lugar seguro para Bahá e pergunta se ela tem alguma coisa contra isso. Piril pergunta por que teria. Sarp diz: então tá ótimo, e vai saindo. Piril pergunta por que ele tá agindo assim, como se ela tivesse alguma coisa contra ele ajudar a Bahá e os filhos dele. Sarp, abobado, diz: desculpa por isso, não estava pensando desse jeito. Piril diz que espera que ele saiba que ela também é uma vítima nessa situação. Ela não tem culpa em nada disso que aconteceu. Sarp diz: é verdade, me desculpa de novo, eu ando muito nervoso. Você, as crianças e eu estamos seguros aqui dentro, mas eles estão vulneráveis lá. E eu me sinto culpado por isso tudo. Piril diz: você tem razão, amor, mas esse é mais um motivo para a gente não brigar agora. Nós temos que estar mais unidos que nunca. Piril tenta beijar Sarp, mas ele vira o rosto, pede desculpa e se afasta dela. Preocupado com a segurança de Bahá e das crianças, Arif pede para Peyam levar eles para a escola. Bahá diz que não quer incomodar ninguém, mas Arif diz para fazerem isso por uns dias até entenderem o que houve. Bahá acaba concordando. Arif diz a Peyam que confia nele. Sirin vai tomar banho e Atice entra no quarto dela para arrumar. O telefone de Sirin começa a tocar. Atice vê o nome Selim na tela e não atende. Na verdade, é Swat que está ligando para ela. Como Sirin não atende, Swat então envia uma mensagem perguntando o que a Bahá falou para os pais dela sobre o casamento do Sarp. Atice fica surpresa ao ler a mensagem. Na escola, Bahá tenta descobrir quem foi que saiu com seus filhos de lá. A professora diz que infelizmente as câmeras do pátio não funcionam, então não tem registro nenhum. Bahá pede para não deixarem a Nissan e o Doruk saírem para o intervalo por um tempo, para não deixarem eles no pátio até entenderem direito o que aconteceu e terem certeza que não tem mais perigo. Sirin encontra a mãe em seu quarto e diz: você tá com cara de que a Sirin aprontou outra vez. Anda, me fala logo, o que foi que eu fiz? Me fala quem eu matei dessa vez. Atice diz: o que eu fiz para merecer isso?
A nojenta, que depois de um banho volta a ser a demônia de cabelo enrolado, diz: Você não me educou? A Tice diz: Eu só te amo desde que nasceu. Te tratei igual a uma princesa e você fez o que bem queria. Eu tentei fazer o melhor que podia e também te dei tudo o que eu podia dar. Eu sempre escutei os seus problemas e apoiei todos os seus sonhos. Sirin diz que talvez a mãe tenha mimado demais e muita gente fala que isso não é bom. Ela diz: O que aconteceu, mãe? Que tipo de pessoa que eu sou? Me fala o que te deixa assim com essa cara de desgosto pra mim? A Tice diz: A sua hipocrisia e a sua desonestidade. O SWAT ligou pra você. Não sei se eu falo senhor SWAT ou seu namorado. Ligou 2 vezes. Sirin diz que é mentira. A Tice diz: Pra que vão mentir? Você salvou como Selim. No começo não entendi, mas depois de ver a mensagem, Sirin nega. Mas a Tice pega o celular dela, diz que ela pode olhar. Fala sobre o conteúdo da mensagem, pergunta se ela virou informante dele e se ela sabia que iam contar para Bahar sobre a família do Sarp. Irritada, a Tice diz bem alto: Você sabia ou não sabia? Fala logo para mim. Sirin diz para a mãe parar de gritar que o pai vai ouvir. Nesse instante, Enver entra no quarto perguntando o que aconteceu. A Tice diz: A Sirin continua vendo o SWAT, Enver. Sirin diz que a mãe está exagerando. Enver diz que a mãe dela nunca mentiu para ele, que às vezes ela pode ocultar algumas coisas, mas algo como isso ela tinha prometido para ele. Enver diz: A minha esposa não é como você. A sua mãe é uma mulher de respeito. Sirin fica encarando a mãe e diz: É mesmo? Então vamos perguntar para ela o que aconteceu com o dinheiro do Sarp, se ela aceitou ou não aceitou. Enver pergunta o que o dinheiro do Sarp tem a ver. Sirin diz: A minha mãe falou que recebeu a rescisão dela. Então por que não pergunta para sua respeitável esposa se ela aceitou ou não aceitou, ou de onde saiu o dinheiro dela? Enver pede para a Tice falar a verdade. A Tice fica em silêncio e Enver sai do quarto com raiva. A Tice sai atrás dele, diz que foi errada, mas pede para ele ouvi-la. Enver diz que não tem nada para ouvir e sai de casa. A Tice sai atrás dele tentando se explicar, dizendo que aceitou o dinheiro porque eles precisavam. Enver diz que do que eles precisavam é de confiança um no outro. Não é possível conviver assim, sem ter confiança. A Tice volta para casa e pergunta que tipo de pessoa Sirin é. A cara de pau pergunta o que aconteceu, porque a mãe não contou para o pai dela que foi o SWAT que sequestrou as crianças e que ela estava sabendo de tudo isso. A Tice diz: Porque se ele souber disso, ele nunca mais vai querer olhar na sua cara. Sirin diz: Eu tô vendo que você me ama mesmo, né, mãe? Não é? A Tice não diz mais nada e se afasta dela. Sirin grita: Eu também te amo muito. Bahar vai até a loja do Camil para uma entrevista de emprego. Enver liga para Arif e pede a ajuda dele para pegar sua máquina de costura. Arif percebe que ele não está bem e pergunta o que aconteceu. Enver cai no choro, mas diz que está bem, que quando ele pega a máquina os dois conversam. Bahar volta para casa e vai até o apartamento de Seida. Muito feliz, ela diz às amigas que quer contar uma coisa para elas. Bahar diz a Yelise e Seida que pensou bastante e resolveu que agora vai manter a cabeça erguida, que tem sorte de estar com saúde, não aconteceu nada com seus filhos ontem. Ela agradece e isso a fez perceber o que realmente é importante, depois de tudo que houve de toda essa história com o Sarp. Bahar diz: Eu fico feliz que ele está vivo, pelos meus filhos, mesmo que eu não tenha um marido. Mas se isso não acontecer, se o Sarp não for capaz de resolver todos esses problemas que ele tem, então eu não vou deixar que isso coloque as crianças em risco, nunca. A gente se vira sem ele, então não vai fazer muita diferença. E se perguntarem como eu tô, se eu tô bem, como eu me sinto, se tô magoado ou triste, é difícil, mas eu me sinto liberta. É até estranho falar. Eu não faço ideia do porquê tô me sentindo assim, mas é como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas, sabe? Durante muito tempo eu fiquei perdida nessa história do passado que eu tive com o Sarp. Eu não sabia o que sentir, eu não sabia o que falar, não sabia o que pensar. E agora eu tô focada. Eu preciso proteger os meus filhos. Não posso deixar os meus filhos em risco por um homem que tem outra família. De hoje em diante o Sarp não importa mais. A única coisa que eu quero fazer é proteger os meus filhos e evitar o que não for bom para eles. Seida diz:
Você tá certa, amiga. Eu fico super feliz. Barra diz, eu passei tantos anos sofrendo por causa do SARP e ontem foi como ter ido a um enterro. Por anos não tinha enterrado essa história, mas agora eu finalmente consegui. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.